Boa noite, turma, tudo bem? Bom, ótimo. Estou vendo um rostinho aqui, fazia tempo que eu não via. Que bom que você está na nossa casa, seja muito bem-vindo. Podia até ter levantado a mão para ganhar um café, né? Eu pago um para você depois ali. Legal, muito bacana. Gente, eu queria só colocar uma imagem para vocês ali. Não sei se vocês viram na terceira música, o trigo. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre um pequeno versículo antes de eu entrar na minha mensagem, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu quero que você pense na profundidade, na amplitude dessa declaração, desta afirmação do apóstolo João, depois de ter conhecido Jesus Cristo, depois de ter recebido a revelação de quem ele realmente é. Não é apenas um homem, mas o centro do universo. Tudo que existe. Eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho sobre essa imagem e você visse esse trigo curvado. Ele já está pronto para a colheita. Quando o trigo está maduro, ele se curva. E nós precisamos perceber que todas as coisas, tudo que existe no universo, tem uma conexão com Jesus Cristo. Todos os átomos, todas as moléculas, tudo aquilo que faz parte do universo e que faz parte de você, só existe porque Jesus existe. Por causa dele, por meio dele e para ele, tudo existe. E se não fosse ele, nada existiria. Absolutamente nada. Eu gostaria que você pensasse sobre a criação, sobre todo esse universo, sobre as moléculas que fazem parte da sua vida, os átomos, as conexões, as sinapses que existem no nosso ser. Jesus criou isso. Jesus fez você. Jesus desenhou você. E um dia ele veio sobre a terra. E ele morreu numa cruz. Por quem ele fez? Por você. Porque você é importante para ele. Tudo diz respeito a Jesus: o vento, as partículas, a humildade de se curvar e dizer que você está pronto para seguir Jesus, para servir de alimento para as pessoas. Tudo está conectado em Jesus. E eu gostaria que você tivesse a sua mente totalmente repleta desta revelação e desta pessoa, Jesus Cristo, que é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o idealizador de todas as coisas e tudo converge nele. E ele um dia vai voltar para governar sobre a terra. E como é importante a gente saber aonde está o nosso destino, porque isso afeta como a gente vive o nosso dia de hoje. Se eu estou desconectado do que virá, eu vivo o meu dia a dia de uma maneira inconsequente e até egoísta só para mim. E eu quero desenvolver esta noite um raciocínio com você, para que isso ajude você a fazer a sua vida girar em torno dele. O universo existe, por exemplo, no sistema solar, uma órbita ao redor do Sol. Isso se compara a uma analogia, toda a criação precisa saber que tudo tem uma conexão. Todas as coisas devem girar em torno de Jesus. Sempre existe uma mensagem, atrás de uma mensagem, atrás de uma mensagem. E você precisa sempre conectar com Jesus. Tudo que você é, cada partícula atômica do teu ser, das tuas próximas gerações, estão conectadas em Jesus. Jesus é o único que é capaz de dizer: eu sou o alfa e o ômega.
Ninguém consegue dizer uma coisa dessas. Mas Jesus pode, porque Ele é a verdadeira, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. E Ele fala essas coisas, não com arrogância, mas Ele fala isso em revelação para você e para mim, para a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. E com isso eu quero dar início ao meu pensamento, aqui a minha mensagem dessa noite. Eu gostaria que você abrisse o teu coração e abrisse a sua mente para que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, possa aplicar isso dentro de você, assim como Ele aplicou em mim, e vai continuar aplicando nos nossos dias. Mas eu preciso dizer assim, eu quero me conscientizar cada vez mais de Jesus. E eu quero convidar você a vir nessa jornada comigo essa noite. E eu gostaria de falar com você sobre alguns relacionamentos que foram escritos na palavra de Deus e o estilo de vida dessas pessoas. Mas antes eu quero destacar essa centralidade dessa verdade de que Jesus é o centro de todas as coisas. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, a atividade física, e a gente sabe, obrigado Marquinhos, e a gente sabe que quando, se eu faço, por exemplo, uma corridinha na esteira ou na rua, vou no Parque Barigui, ali em algum parque, e eu corro ali uma voltinha no Barigui, 3 quilômetros e pouquinho, 3.300, não sei quanto que dá. Eu faço isso uma vez na minha vida. Pronto, fiz o que tinha que ser feito, e isso vai fazer um resultado enorme na minha vida. Eu daqui para frente estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Está resolvida a parte física. Faz sentido? Para alguns faz. Pior que para alguns faz. Né? Mas não funciona. Existe um princípio que é a individualidade, e existe o princípio da continuidade, da consistência daquilo que a gente faz. Quanto mais eu praticar a atividade física, mais bem condicionado estarei. Faz sentido? Por que a gente não faz? Preguiça. E o princípio da continuidade da preguiça gera o quê? A mentira. Porque várias vezes aqui no domingo eu digo assim, diga para a pessoa que está do seu lado, que falou, nossa, parece que você emagreceu 5 quilos. E eu permito a gente mentir um para o outro aqui no domingo uma vez. Né? É o único momento que Deus diz assim, não, é brincadeira, eles estão mentindo de brincadeira, não anota isso, tal. Né? Mas o princípio da continuidade da preguiça física faz com que eu vá acumulando certas coisas em meu corpo que a gente, meu Deus, da onde veio esse... o pão de queijo, o maldito pão de queijo, mas é bom o pão de queijo. Lembra aquele vídeo da mulher que foi no escritório do pastor, pediu oração para emagrecer? E aí o pastor começa, eu repreendo o espírito do pão de queijo. Não, pão de queijo fica. Não, eu repreendo o espírito do pudim. Não, pudim eu gosto, fica o pudim. E o pastor repreendendo e ela, não, eu fico. Não, eu repreendo o bacon. Não, bacon é bom, eu fico com o bacon. É o princípio da continuidade. A gente perpetua certos hábitos porque, não sei. A gente sabe que algumas coisas fazem mal para a nossa saúde, mas eu gosto. E eu continuo. A falta de atividade física, a ciência diz que é igual você fumar uma carteira de cigarro por dia. Então, gente, tem certas coisas que o princípio da continuidade afeta a tua vida. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Jesus nos fez assim. Se nós continuarmos fazendo estas coisas, nós vamos colher as consequências destas coisas. Mas e que tal se eu aplico o princípio da continuidade, a consistência na minha saúde, na minha leitura bíblica, na minha frequência na igreja, na minha oração? Que tal se eu pratico isso? Será que a minha vida vai se tornar mais semelhante àquilo que Jesus me desenhou para ser? Eu quero convencer você essa noite que sim. E eu quero incentivar e motivar você a tomar essa decisão para transformar a tua vida, para fazer a sua vida ser aquilo que, não que eu quero que seja,
mas aquilo que Jesus desenhou você para ser. E eu quero começar com alguns grandes homens, algumas pessoas que são iguaizinhas a você e a mim, de carne e osso, com a mesma dificuldade, com as mesmas restrições, com as mesmas inclinações. E eu quero começar com a história, um pedaço da história de Moisés, que diz assim, em Êxodo 33, 7 a 15, eu vou ler para você a seguinte história. Ouça bem. Moisés costumava montar uma tenda. Costumava é um costume, é uma continuidade. É algo que a pessoa faz continuamente, consistentemente. E Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava, deu até nome para o hábito. Alguns, nossa, agora eu vou tomar meu cafezinho. Não, agora eu vou fumar meu cigarrinho. Agora eu vou fazer. Esse é o meu xodó. Esse é o meu queridinho. Tem gente que dá até o nome para a coisa que ele pratica. Esse é meu hobby. A Cris tem um hobby verde. Sai espírito do hobby verde. A Cris ama um hobby verde. Já tem quantos anos já esse hobby, Cris? É um roupão verde que está passando de geração em geração. Vai ficar para a Giovana. O Luca não vai poder usar, né? Vai ser Luca o nome dele mesmo? Não se sabe, a princípio né? Moisés chamava isso de a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à porta da sua tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Até parece que ele entrava na tenda, ele chegava na porta da tenda assim, todo mundo estava assim olhando, ele olhava para todo mundo, pessoal. Sabe aquela cena que está todo mundo? Vai entrar. Oh, entrou. E Moisés entrava na tenda. Saúde. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. Que cena, gente, que cena. Uma coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. Quando a gente canta e a gente fica em pé, nós estamos reverenciando a Deus. Nós estamos cultuando a Deus. Ele é digno de reverência. Eu posso no meu carro? Claro que pode. Mas tem algo de você ficar em pé. Quando eu era bem mais novinho, assim, eu tinha meus 9, 10 anos, eu estudava num colégio. E quando a professora entrava, toda a sala tinha que ficar em pé. Hoje os alunos atiram papel, né? Uma vergonha o que está acontecendo com a nação. Mas a professora entrava, todo mundo esperava a professora assim. Aí a professora, bom dia, turma. Aí toda a minha turma, bom dia. Cantadinho. Todo mundo bonitinho. Daí, pode sentar. Aí a gente sentava. Reverência. Adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha o hábito dele. Não se afastava da onde Deus estava, aonde Deus ia. Josué aprendeu com o seu mestre, com o seu líder, um hábito, uma consistência, que nós precisamos perceber entre as linhas o caráter dessas pessoas, como elas são, como elas se comportam. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor,
eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. É impressionante a consciência que Moisés tinha de cada passo que ele dava sobre a terra. Os seus dias eram dias de muita percepção, aonde ele estava conectado em seu Deus, estava conectado em conhecer. Veja o pedido que ele fez: eu quero te conhecer mais. Quem eu te conhecendo? Porque quando às vezes a gente conhece algumas pessoas, a gente fica, meu Deus, eu não sabia que ela era assim. Quando eu casei com a Cris, primeiro dia de casados, né? Porque hoje eu estou com o microfone, né? Porque domingo passado, gente, não, vou te contar, eu pensei que não ia ter mais nenhum homem aqui na igreja, né? Um dia eu vou contar para vocês a conferência feminista que teve, desculpe a câmera ali, né? Mas a minha querida esposa, como eu nunca tinha dormido com ela antes de casar, fomos então para nossa casa. E o chuveiro estava ali, no banheiro. E a água sai quando a gente abre a torneira. E ela tirou o roupão verde. Não tinha o roupão verde naquela época. Tirou alguma coisa e entrou no chuveiro. E eu estava lá do outro lado do apartamento. Daí a pouco eu escuto: oh, não! Eu falei: meu Deus, uma mulher que grita. Ela grita: meu Deus, com quem que eu fui casar? Meu Deus, eu não tenho água quente. Eu corri que nem um... Eu fui lá no aquecedor e... Como é que liga? Meu Deus, eu vou morrer, ela vai me matar. Só um pouquinho, meu bem, já vai aquecer a água, né? Assim, né? O culto não acabou. Como é que é a vingança? A gente come frio? É um prato que a gente come frio. Muita frieza nesse momento. Mas às vezes a gente não conhece a pessoa. E Moisés fala assim: Deus, eu quero te conhecer. E em eu te conhecendo, eu espero continuar sendo aceito por ti, porque talvez a minha atitude mude. Talvez eu tenha certas atitudes que eu não quero ter. Mas Deus, eu quero continuar sendo aceito. É muito importante que o Senhor continue me aceitando. E a gente diz assim: não estou nem aí com o que os outros pensam. Até certo ponto, ok. Mas cuidado com o excesso de arrogância e de desprezo em relação ao que os outros pensam, porque outras pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, e às vezes a gente transfere esse comportamento para Deus. Não estou nem aí com o que Deus está pensando, ou não reflete sobre a vida como ela está sendo vivida. Mas Moisés consistentemente ia até a tenda para se encontrar com Deus, para ouvir falar de Deus, para ouvir Deus falar com ele, para aprender e conhecer Deus um pouco mais. Como você e eu precisamos consistentemente aprender a conhecer e querer conhecer Deus diariamente, constantemente, consistentemente. Que tipo de relacionamento Moisés precisava para confrontar Faraó? Que tipo de relacionamento Moisés precisava ter com Deus para libertar Israel? Que tipo de relacionamento Moisés precisava ter com Deus para abrir o mar vermelho? Que tipo de relacionamento Moisés precisava ter com Deus para depois desse momento ensinar a Israel, pastorear Israel, instalar a lei em Israel, construir o tabernáculo para Israel poder ter comunhão com Deus? Que tipo de relacionamento Moisés precisava desenvolver? Sem dúvida alguma, teria que ser um relacionamento consistente. Porque consistência gera potência. Consistência gera potência. E é muito importante que você grave esta frase, porque ela vai ser repetida diversas vezes em diversos exemplos.
para que você possa aplicar isso e eu possa aplicar isso na minha vida. Consistência contribui, gera potência. Que tipo de relacionamento Jesus precisava ter com o seu pai, para que ele pudesse trabalhar como carpinteiro por 30 anos, e ter a paciência de ser ensinado em várias ciências, várias coisas, porque ele nasceu bebê. Não pense você que Jesus entrou num corpo de um bebê e ficou lá já com 30 anos, só esperando esse corpo crescer para finalmente, pronto, está pronto, posso começar o ministério? Não, ele chorava, tinha fome, tinha frio, queria mexer, Maria falava, não toque. Sabe o que... Queria parar essa gravação agora, me lembrei de uma piadinha muito boa. Mas nossos irmãos católicos, que hoje, para quem eu já contei essa piada, choraram de rir. Então, se eles choraram de rir, deve ser boa. Mas assim, ó, sabe o que Josué falou? José falou quando foi, primeira vez encontrar Maria na tenda? Nossa Senhora! Demorou, hein? Vocês me assustaram agora vocês me assustaram. E assim, né? Depois a gente pode editar isso, não? Errou! Que tipo de relacionamento Jesus precisa ter para trabalhar como carpinteiro? Gente, ele tinha prazo de entrega, qualidade exigida. Jesus passou pelo que você passa. Ele sabe que ia ter uma empresa, ele sabe que ia ter que trabalhar para sustentar a família. O pai dele, José, morreu cedo. Ele se tornou o provedor da casa muito cedo. Ele sabe o que é viver a vida que você vive. Que tipo de relacionamento Jesus precisa ter, ou precisava ter, para discipular os seus discípulos, para conseguir morrer numa cruz, para ressuscitar, para se assentar à direita do Pai, que lugar de honra. Quem é que pode se assentar à direita do Deus Todo-Poderoso? Para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens, para voltar e para governar sobre a terra. Como é importante a gente ter consciência de que tudo gira ao redor dele, e de que um dia ele vai voltar, e ele vai governar aqui sobre a terra. A gente não vai ficar flutuando por aí, prim, prim, prim. Não vamos ficar flutuando, nós vamos voltar aqui, tudo vai ser feito novamente. Nós vamos governar sobre a terra. Nós não vamos ficar flutuando por aí. Em Lucas 4:16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, consistência, e levantou-se para ler. Mas eu não preciso ir na igreja tanto assim, porque não, peraí, quer saber o profissional do futuro? Ó, uma palestra. Eu não preciso. Gente, Jesus ia na sinagoga toda semana, fora o que ele fazia durante a semana, mas toda semana ele ia. Se tem alguém que não precisa ir na igreja, é Jesus. Mas ele vai. Mas não é de você pensar? Talvez o rapaz ali saiba mais do que a gente pensa. Talvez eu devesse ir. Todo sábado. Só uma dica. Consistência gera potência. E eu acho que Jesus é potente. Ou você acha que não? Ou você acha que essa consistência não tem nada a ver com essa potência? Claro que tem, gente. Está no caráter de Jesus ser consistente. E Ele chamou você para ser como Ele é. Seja consistente. Eu falo isso por você e por mim, não para mim. Não para C3, é para a nossa eternidade.
Vale a pena ser consistente em ir na igreja. Vale a pena fazer o que Jesus fazia, ainda dentro de um projeto que seria transformado totalmente. Mas Jesus, em Lucas 5, versículo 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Era um costume dele. As pessoas estavam ali conversando, não sei o quê, e a próxima, quando é que vai ser a próxima multiplicação dos pães, então não sei o quê e tal. Queriam fazer dele rei de repente, mas Jesus, o que ele fazia? Ele se retirava, constantemente, consistentemente. Passagens e passagens e passagens falam sobre isso, que Jesus se retirava para orar, em lugares solitários. Como é importante você ter momento a sós com o seu Pai. Ele tinha consistência, pois consistência contribui com a potência. Que tipo de relacionamento os apóstolos precisavam ter com Deus? Para suportarem ser presos, para suportarem serem desprezados, para serem mortos, serem expulsos, serem rejeitados, serem excluídos. Atos 19:9 diz assim: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Diariamente, gente, a C3 ainda faz um negócio super, hiper, ultra light, para que você possa participar de tudo. De tudo. Porque vale a pena ser consistente nessa pequena agenda que a C3 faz. Gente, vale a pena, não é para encher as cadeiras, gente. Não é para isso. É para a sua eternidade, é para você acumular o galardão na eternidade. Faz diferença o que você faz, porque a tua consistência gera potência. Nós temos um conhecido mundial, que ele se converteu, e ele decidiu crer de que é possível curar as pessoas. E ele foi no primeiro, orou pela pessoa no mercado, levanta e anda. Seja curado disso, seja curado daquilo, em nome de Jesus, e isso, e aquilo. Ele contou 700 e tantas vezes. Falhou. Mas de repente, algo aconteceu. Porque ele foi consistente, ele foi insistente, ele não desistiu, ele manteve a consistência, porque ele sabia que um dia ele iria romper. A consistência serve até para você fechar uma venda. A consistência faz com que, de repente, alguém perceba que você é a pessoa certa para manter os negócios. Consistência, tudo gira em torno de Jesus. Até as suas vendas, os teus negócios precisam girar em torno de Jesus. A consistência gera potência. Os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diariamente ensinava os discípulos. 2 Coríntios 11:28 diz: além disso, Paulo falando, eu enfrento diariamente. Ele podia ter desistido, eu não quero mais saber disso. Não é para enfrentar, então eu vou enfrentar. A pressão está aqui hoje, então hoje eu vou enfrentar de novo. E ele diz, diariamente, uma pressão interior. Quem de nós não tem pressão interior? Eu comecei essa educação física aí há 3 anos e meio atrás, todo dia eu quero desistir. Hoje eu lembrei, antes de vir para o culto, que eu tenho que entregar o trabalho amanhã. Que vontade de desistir. Todo dia, uma pressão interna, uma pressão interior. Enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha se espalhado, feito discípulos, iniciado projetos aqui, aqui e ali, e isso estava dentro dele ainda, e ele dizia, isso me faz ficar acordado, isso me faz acordar.
Eu vou dormir pensando nisso e eu acordo pensando nisso. E existe uma pressão diária dentro de mim, porque eu me sinto responsável para que essas coisas aconteçam. E qual foi o estilo de vida, qual foi o resultado da vida de Paulo? Uma vida poderosa. Uma pessoa que subiu ao terceiro céu. Uma pessoa que tinha consistência. Por quê? Consistência gera potência. Se vocês saírem daqui sem saber sobre o que foi a mensagem, que tipo de relacionamento os profetas tinham que ter com Deus? Vou dar um exemplo só. A história de um profeta, Isaías 20, versículos 2 e 3. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e das sandálias, e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos. Pense em consistência. Bom, eu vou pegar o avião agora, vou para Tã, mas você não vai pôr a roupa? Não, Deus mandou eu ir nu e descalço. Você tem bagagem de mão? Só essa maleta. Pense num homem consistente por 3 anos. Nem consegue pôr a mão no bolso. Está frio. Consistência gera potência. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Será que tem que ter consistência aqui para você conseguir fazer as coisas darem certo? Será que Josué precisava fazer dia e noite? Consistentemente? Não podia ser uma vez por semana? Pode, depende do resultado que você quer. Qual é o resultado que você quer? Mais ou menos. Então leia uma vez por ano, ou nem leia. Quer um resultado diferente na sua vida? Eu quero. Tem o YouVersion. Quem de vocês já baixou o aplicativo YouVersion da Bíblia no seu celular? E lá diz: quantas semanas perfeitas você teve? Aí de repente você vê lá, tantos dias, tá, tô indo. Aí uma vez, no domingo, eu não abri o aplicativo, zerou. Meu Deus, acabou tudo, eu zerei, não. E não é um videogame que você zera e fica feliz. Não, você zerou e me ferrou, né? Perdi a contagem. Eu sou uma farsa, eu não consegui. Aí tem que começar tudo de novo. Estou, sei lá, 12 dias agora. Quantos dias eu estou? Nem sei. Mas zerou. E o YouVersion é uma maneira bastante interessante de você praticar consistência. Porque a consistência gera... Nossa, muito... Josias também sabe, hein? Os homens do Antigo Testamento tinham consistência. E eles escreveram uma história. Você quer escrever uma história com a sua vida? Claro que você quer. Quem é que não quer? Todos queremos fazer a nossa vida funcionar bem. É claro que eu não preciso ser aquela pessoa que vai libertar o Brasil. Mas eu posso libertar a mim mesmo. Posso libertar minha família. Nossa, acredita que meu pai está me ligando? Acho que ele esqueceu que eu estou no culto, né? Meu. Eles tinham consistência. Eles sabiam que consistência gerava potência. Eu quero dizer para vocês, para encerrar esse pensamento, olha o que Jesus disse em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, gente, permanecer, não é de vez em quando eu me conecto na videira. Aí me desconecto da
videira. Aí passam umas 3 semanas, eu me espeto de novo na videira. Não funciona. Jesus disse, se você, ou se alguém, isso inclui você, se alguém permanecer em mim, gente, não tem essa de, agora vamos desviar um pouquinho, agora eu vou voltar, agora vamos desviar um pouquinho, agora eu vou voltar. Ainda que Jesus te receba, e Ele vai te receber sempre, não é este o estilo de vida que Ele quer para você. Porque Ele diz, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Eu te garanto, que se você desconecta, passa um tempo, volta, desconecta, passa um tempo, volta, desconecta, passa um tempo, volta, você não dará muito fruto. Eu vou para o inferno então? Não. Só que você não vai dar muito fruto. E Deus quer fruto. O problema é o seguinte, às vezes a gente desconecta por tempo demais e esquece como é que volta. Ou perde a vontade de voltar. É um perigo, gente. Jesus disse, seja consistente em mim, permaneça em mim, diariamente permaneça em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Isso que eu quero para mim, eu quero dar muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ah, mas eu conheço um monte de gente que faz um monte de coisa. Tudo pó. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Para Deus, não valeu nada. Porque Jesus é o alfa e o ômega. A gente precisa construir para Ele. Um dia Ele volta para governar. E vai ser contabilizado. Vão ser contabilizadas as nossas obras. Gente, não despreze as obras, não despreze a consistência da tarefa, a consistência de um dia a dia, consciente das nossas obrigações. Seja fiel no trabalho, seja fiel nas tuas amizades, seja fiel no teu casamento, seja fiel na sua empresa, seja fiel, seja consistente, porque você dará muito fruto. Desta maneira, não importa se os outros que não conhecem a Deus estão sendo prósperos. Gente, a riqueza deles não traz o fruto que Deus quer que seja produzido. Que Deus permita que cada pessoa chegue ao arrependimento e possa se conectar em Deus, porque é isso que Ele quer, mas tem que ser através de Jesus. Sem Jesus, nada eu vou conseguir. E a pergunta eu volto para você. Que tipo de relacionamento você precisa ter para que as coisas que você está fazendo sejam bem-sucedidas, sejam eternas, sejam registradas e valham a pena ser alcançadas? Que tipo de relacionamento você precisa ter para que a sua família possa de geração em geração? A minha oração, gente, basicamente é assim: Deus, aonde tiver uma partícula atômica do meu sangue, eu quero o Senhor olhando para essa pessoa. E eu quero essas pessoas apaixonadas pelo Senhor. E eu quero essas pessoas na eternidade contigo. Eu quero ver essas pessoas lá. O sangue de Abel, que foi derramado por Caim, fala até os dias de hoje. Quanto mais o sangue de Jesus. E eu entro nesse embalo, eu falo: Deus, permita que o meu sangue, de geração em geração, possa chamar a tua atenção, e que os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, possam ter a consistência, porque isso gera potência. Que tipo de relacionamento você precisa ter para que a sua empresa não apenas prospere, mas seja uma bênção na sociedade? Que tipo de relacionamento você precisa ter com Deus para que o seu emprego seja uma bênção, não só para você, mas para os seus colegas de trabalho? Eles tinham consistência. E você vai buscar essa consistência?
vai se dedicar a essa consistência, porque eu digo para você, consistência gera potência. E o interessante é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para mim, para você, diferentemente de Moisés, de Isaías, de Paulo e nem de Jesus. E quando eu pela primeira vez escutei essa mensagem, e esse versículo está em João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade, Jesus antes de partir, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. Os amaste. Pense nesta revelação, nessa verdade que Jesus está dizendo, de uma pessoa que sabe como Deus o ama. E os amaste como igualmente me amaste, meu Deus do céu. Não tem espaço para trauma. Não tem espaço para você achar que o teu pai não te amou, por isso que você é assim. Não tem espaço, porque Deus ama você do mesmo modo que Ele amou Jesus. Risque essa palavrinha trauma do passado. Meu pai me batia, meu pai isso, meu pai não me dava atenção, meu pai... Você tem um pai celestial que pensou em você antes de nascer. Teu pai, quando estava... Ele não pensou em você. Ele pensou outra coisa. E plim, apareceu você. Mas Deus, desde a eternidade, já pensava em você. Ele amou você. Não é difícil você imaginar aquela cena em que Jesus está ali, aí de repente abre o céu depois do batismo, e Deus fala assim, esse é o meu filho amado em quem tenho o prazer. Cara, é a mesma atitude em direção a você. Mas não pode ser verdade, né? Deve ser algum apóstolo, algum discípulo, alguém que está tentando nos convencer. Não, Jesus disse isso a teu respeito. E os amaste como igualmente me amaste. Eu gostaria que você pensasse. E agora eu gostaria que você visse de novo essa imagem. E com isso eu quero encerrar. Gostaria que você pensasse sobre tudo gira em torno de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Tudo que existe é por causa dEle. Cada átomo do seu corpo vibra e deve girar em torno dEle. Mas Ele deixou isso à sua disposição, para que você decida amar a Jesus livremente, porque você quer. Porque Jesus não quer robôs, Ele quer pessoas que o amem de verdade, que estejam dispostas a viver a sua vida por Ele, para Ele e com Ele, todos os dias, porque Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Ele prometeu jamais te abandonar. Mas Ele espera que você diga, ei Jesus, eu não entendo tudo, mas uma coisa eu entendi, que você é o centro, e que tudo que existe, existe por tua causa. E eu percebi que eu não estou existindo 100% para você. E disso eu me arrependo. E eu quero mudar isso. Eu quero ter uma vida abundante que o Senhor prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Eu quero isso. É isso que eu quero. Ele não oferece para você religiosidade, Ele oferece Ele mesmo. Por isso que eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouco e você pensasse sobre isso, sobre a consistência, sobre a importância da consistência. Mas para você que talvez está nos visitando, você que tem caminhado cada vez
mais próximo, tem desejado se aproximar cada vez mais de Deus e não entendeu tudo ainda, talvez seja a hora de você hoje dizer: eu quero você, Jesus. Eu quero entregar minha vida para você, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero fazer da minha existência o Senhor. Eu quero girar em torno do Senhor. Por isso eu gostaria que você, de uma maneira muito consciente, percebesse como essa imagem que você viu agora há pouco, do trigo. Quando ele percebe que está pronto, ele em humildade, ele se curva. Ele não se mantém na posição teimosa, mas ele se prostra, ele se curva para o seu Criador. Eu quero incentivar você a deixar de lado o orgulho, deixar de lado a timidez, deixar de lado tudo e todos nesse momento. E você possa então se concentrar em Jesus e dizer: Jesus, eu quero o Senhor. Se você sente o seu coração pulsar mais forte com essa pergunta ou com esse desejo: eu quero você, Jesus, levante sua mão rapidamente, seja corajoso, me faz um sinal e eu quero orar junto com você. Ótimo, aqui no meio, já vi sua mão. Mais alguém ali atrás? Ótimo, pode baixar sua mão ali atrás, pode baixar sua mão. Mais alguém aqui na minha esquerda, pode baixar sua mão. Mais alguém deseja fazer isso? É para Jesus, não é para mim, não é para essa igreja. É por você e é para Ele. Mais alguém deseja fazer isso? E aí eu quero encerrar. Muito bem. Eu gostaria então pode olhar para mim, por favor, igreja? Pode olhar para mim. Vocês que levantaram a mão, não se preocupe, eu não vou constranger vocês, mas eu gostaria de conscientizar vocês de uma coisa. Jesus viu a mão de vocês. Jesus viu a mão de cada um de vocês, que levantou. Fez um pequeno sinal. Alguns de retorno, outros de renovação, outros de... Vou experimentar isso. Eu gostaria de orar com vocês. Depois lá na minha sala. Nós temos uma equipe que vai orar com vocês, vai abençoar a vida de vocês. A gente está aqui para ajudar vocês com essa decisão, para ajudar vocês a darem passos de consistência. Mas antes, nós vamos fazer uma oração como igreja, juntos. Então nós como igreja, vamos orar junto com essas 4 ou 5 pessoas que levantaram a mão. E se você crê, você que levantou a mão, crer naquilo que eu estou falando, repita em alto e bom tom, porque Jesus quer ouvir. Assim como a noiva quer ouvir o pedido de casamento, agora o noivo quer ouvir da noiva o pedido de casamento. E eu gostaria que você falasse em alto e bom tom, para que você não fale sozinho e não pagar um mico aqui sozinho. Nós vamos orar juntos com vocês. Vamos orar juntos. Então, em reverência, vamos nos colocar em pé, por gentileza. E nós como igreja vamos dizer assim com você que levantou sua mão. E depois do culto, por gentileza, você que levantou a mão, vai lá atrás no café, para a direita tem uma salinha e a gente vai esperar por vocês lá. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Você veio sobre a terra como homem e morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor, e eu Te peço perdão pelos meus pecados, e eu Te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus?